Alô amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Planeta Azul Meditação. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho e compartilhar este e os outros vídeos com seus amigos, divulgando o nosso canal. Tema de hoje? Bem-aventurados os pobres de espírito e o mundo invisível. O que será que Jesus quis dizer há 2020 anos atrás? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Pessoa sem estudo, sem sabedoria, o cara que não entende bem as coisas da vida, que está meio por fora. Como é que nós podemos entender essas palavras de Jesus? Vamos procurar entender como que o ser humano pensava há 2020 anos atrás para entendermos essas palavras de Jesus e a evolução de todo o pensamento humano ao longo de todo esse tempo. Vamos lá. O filósofo grego Aristóteles viveu cerca de meio século antes de Cristo e entendia que o planeta Terra ocupava o centro do universo. Os demais planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, ficariam incrustadas em esferas que giram em torno da Terra. Para manter uma boa descrição do movimento dos planetas, esse modelo matemático dispunha de 54 esferas com eixos, diâmetros e velocidades de rotação diferentes. Já Cláudio Ptolomeu, nascido no Egito, sob domínio romano, é de origem grega e foi um cientista, astrônomo e geógrafo que viveu cerca de 100 anos depois de Cristo. Ptolomeu desenvolveu um modelo matematicamente mais simples e nesse modelo a Terra continuava no centro do universo, com o Sol girando em torno dela e os demais planetas girando em torno de um ponto que por sua vez girava em torno da Terra. Portanto, ambos colocavam a Terra no centro do universo. Nicolau Copérnico, polonês, foi um astrônomo, matemático e cônego da Igreja Católica que viveu 1500 anos depois de Cristo, ou seja, um milênio depois de Ptolomeu e Aristóteles. É autor de uma das mais importantes hipóteses científicas, a teoria heliocêntrica, que reposicionava o Sol no centro do sistema solar. O astrônomo continuou suas observações e pesquisas, que foram concluídas em 1530 e publicada somente em 1543. A obra final era composta por 6 volumes, intitulada Das Revoluções das Esferas Celestes, que foi uma verdadeira revolução. Como vocês viram, Copérnico demorou 13 anos para publicar seus 6 livros. Ele tinha medo de perseguição. E qual era essa perseguição? Por que ele seria perseguido? Bom, você sabe que quando o ser humano lança uma ideia nova, alguma coisa revolucionária, as pessoas não gostam muito essa mudança de status, ter que pensar diferente. Né? Elas gostam de ficar dentro da caixinha em seus pensamentos. No momento que Copérnico coloca o Sol no centro do universo, ele desbanca a Terra da primazia de ser o centro das coisas. Se a Terra deixava de ser o centro do universo, o homem residente na Terra deixava de ser o centro do universo. Se o filho deixa de ser o centro do universo, o pai também deixa de ser o centro do universo. E aí, Copérnico, depois Galileu, passaram a ser vistos como pessoas hereges, porque estavam colocando Deus em segundo lugar. Um equívoco, um desentendimento da evolução científica que estava sendo criada por esses dois geniais pensadores. Portanto, a postura orgulhosa do eu sei, eu estou certo, por vezes fala mais alto que o pensamento de outras pessoas que às vezes estão redescobrindo ou descobrindo novas terapias, novas soluções para problemas humanos ao longo da humanidade. É um homem que quer que a ciência comprove tudo naquele momento e não espera que a ciência evolua no tempo em que Deus assim permite. Vocês podem perceber que as sugestões do plano espiritual ocorrem em várias partes do planeta simultaneamente. É como se houvesse uma certa
liberação, liberdade para agora é chegado o momento de inserir uma nova descoberta na humanidade. Foi assim em 1905, com os irmãos Wright nos Estados Unidos, que desenvolviam estudos para o avião. Foram tiradas algumas fotografias que mostravam que o avião foi erguido com uma catapulta e um ano depois, em 1906, Santos Dumont elevou o 14 bis ao ar, deu uma volta pela Torre Eiffel e isto foi gravado. Houve um grande debate. Quem que inventou o avião? Irmãos Wright em 1905 ou Santos Dumont em 1906? Uma coisa fica clara, eles não mandaram via e-mail as suas descobertas um para os outros, né? Eles estavam trabalhando cada um em seu escritório, em sua oficina de trabalho. O que significa? Que o plano espiritual fica lançando ideias para que a humanidade absorva essas sugestões, certo? E isto está muito inserido no inconsciente coletivo que Jung destacou muitos anos depois, onde alguma ideia está no ar e algumas pessoas plugam e captam isso e outras também. Lembrando que você pode sempre plugar no endereço menos favorável e pegar a ideia menos adequada. Mas foi assim e é assim que as sugestões evolutivas permeiam a história da humanidade. O amigo estaria pensando, mas o que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ainda trouxemos o mundo invisível nessa explanação. Porque na verdade, Cristo deixou muito claro que os bem-aventurados são as pessoas humildes. São delas o reino dos céus. Porque independente da situação que ela viva, e humilde não é o cara que não tem dinheiro, humilde é aquele que aceita a sugestão do outro, humilde é aquele que estuda e vê um avanço da ciência e fala, puxa, mas isso é interessante, será que isso pode ajudar a humanidade? Humilde é aquele que, diante das suas descobertas, coloca à disposição dos amigos, dos outros, às vezes do planeta, para que o planeta evolua. Esta é a verdadeira característica do ser humilde. Não é aquele ser que eu sei mais e eu quero ter razão. Então Cristo lança um desafio que as pessoas teriam que combater o seu orgulho e fazer uma transformação, uma reforma interior muito grande, já que o orgulhoso não reconhece as virtudes alheias e sempre se coloca acima de outrem. Veja como Kardec exemplifica isso de forma brilhante no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas deles merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria e contestam dos mais belos atributos de Deus. A ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Vocês já perceberam no seu cotidiano que por vezes as ideias que são diferentes geram desconforto, às vezes briga, discussões? Vocês já viveram isso talvez no Facebook, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, antigamente, há pouco mais de 500 anos, Copérnico teve que se esconder, porque não tinha Facebook, mas ele não podia debater com ninguém as ideias dele, porque queriam matá-lo. A mesma coisa aconteceu com Galileu Galilei, né? Ou seja, quando as pessoas trazem ideias diferentes, antigamente se perdia a vida.
Hoje em dia se perde a amizade, está menos mal do que mostra a evolução humana ao longo do tempo. Mas como que você encara uma posição de alguém diferente do seu pensamento? Vamos seguir Kardec agora no capítulo 7, que estamos apresentando, dando essas referências para que você se posicione melhor diante da vida. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito o que as tomam a sério. Jesus, portanto, deixou muito claro que o reino dos céus é para as pessoas simples, né? Que são as humildes. Só assim você, meu amigo, poderá entrar no reino dos céus. Um ignorante que possui a humildade, ele possui a qualidade do sábio. Apesar que nos valores terrenos, uma pessoa que é ignorante, ela não é vista como sábia. Mas para o reino dos céus, sim. Então Jesus deixa muito claro que a maior virtude é a humildade e é a virtude que nos aproxima da porta dos céus. Naturalmente, de forma inversa, o orgulho nos afasta desta porta. É importante nós destacarmos o seguinte: a pessoa humilde é aquela que vive as dificuldades da vida aceitando a vida como é. Logo, ela se torna submissa a essa situação. Se ela é submissa a essa situação, ela se torna submissa a Deus também. Diferentemente da pessoa que é revoltada, sendo pobre ou sendo rico, né, de valores materiais, mas se ela é revoltada com aquilo que a vida lhe proporciona, se ela é revoltada com as coisas terrenas, será obviamente também revoltada com as coisas dos céus. Portanto, a sabedoria está na humildade, nos pobres de espírito, que Jesus deixa claro que é deles o reino dos céus. Vamos ler agora um trecho da Bíblia, que é Mateus 11, 25. Então Jesus disse essas palavras: Eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. É irônico isso, de certa forma, né? Que Jesus deixa claro que os sábios são justamente as pessoas que não ouvem, não entendem as palavras dos céus, né? E talvez alguém estaria se perguntando, mas Deus não poderia tocar no coração dessas pessoas se a Deus tudo é permitido? Bem, mas que mérito teria se essas pessoas fossem transformadas por Deus e não por elas mesmas? E aquele que fez a transformação por Ele mesmo? Ele não estaria, digamos, prejudicado nesta contabilidade divina, né? É interessante, muitas vezes, percebermos que ao assistir, por exemplo, uma entrevista na televisão de uma pessoa que já está com bastante idade e é feita aquela pergunta: e aí, como é que você enxerga a sua jornada na vida? Ela diz: eu faria tudo de novo. A gente sempre acha isto palavras de sabedoria, né? Mas elas não estariam escondendo uma presunção de perfeição das pessoas? Você já refletiu sobre isto? Né? Como medir então essa inteligência espiritual para que você possa se aproximar da porta dos céus? Quando um jardineiro recebe uma enxada para cavar um buraco, para lançar sementes, para que aquilo frutifique, certo? Aquela enxada, se ele levantar para agredir a quem lhe deu a enxada, ele estaria utilizando
a ferramenta de forma inadequada. Da mesma forma, uma pessoa que é inteligente, ele tem uma ferramenta para frutificar ideias no planeta. Se ele utilizar esta inteligência, brecando a avaliação ou a construção da mente das pessoas em prol desse mundo invisível, é como se ele estivesse levantando a enxada para Deus. Portanto, a inteligência, quando é bem empregada para si próprio, ela prepara a evolução da pessoa no mundo futuro. E já deixa no presente frutos na vida terrena, para que os outros se utilizem daquela inteligência. Foi assim com Galileu, com Copérnico, que com uma lunetinha que vocês podem ver aí na imagem, há 500 anos atrás, pensaram muito à frente. Daqui até para a gente lançar um desafio, estariam Galileu, Copérnico, moralmente 500 anos na nossa frente, por terem disponibilizado essas descobertas fantásticas? Se o mundo não tivesse sido tão reativo com eles, estaríamos talvez evoluído muito mais nesses 500 anos e não teríamos doenças? Talvez não teríamos fome? Será que não teríamos o corona? Quem sabe? Portanto, gastar seu tempo com debates, Bolsonaro versus petismo, isso é perda de tempo, é gastar tempo com aquilo que não faz com que o planeta evolua. Nós somos um planeta de aprendizado. A Terra é um planeta escola. Não deixe o seu lado egóico crescer em detrimento da sua evolução. Não haja como um ser superior. Não interfira. Contribua intercedendo. Essa é a nossa mensagem final do vídeo de hoje. Você pode compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, acionar, melhor dizendo, o sininho e sempre compartilhe boas ideias. Um abraço e até lá!